Olá, o entrevistado de hoje no Na Real na TV é Fernando Zilvetti, jurista, livre docente da Faculdade de Direito da USP. Zilvetti, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite aqui, temos muita coisa para conversar. O Zilvetti acaba de retornar da Alemanha, passou 20 dias agora na Alemanha, onde ele vai sempre, onde tem clientes há muitos anos. Portanto, está em condições de nos dar uma visão externa, né, do que, como lá fora os investidores e quem acompanha e tem negócio no Brasil estão vendo a situação no momento. Qual a reação lá a tudo isso que está se passando no Brasil, Lava Jato e agora essas novas revelações aí trazidas pela família Batista? Olha, Márcio, obrigado primeiramente por me receber aqui. Eu ouvi dos alemães e, enfim, das pessoas com quem estive na Europa, uma reação de perplexidade. Pode até parecer estranho, mas por que perplexidade? Porque eles não esperavam que em um ano o presidente tivesse um novo escândalo, ou a presidência tivesse um novo escândalo de corrupção, um novo escândalo que pudesse gerar uma expectativa de substituição do atual presidente, ou de impeachment, ou de renúncia, tudo aquilo que não se esperava do presidente em exercício. Claro, a Alemanha acompanha o escândalo da Lava Jato. A Lava Jato é uma expressão que está muito relacionada a tudo que envolve corrupção no Brasil e tudo que envolve a legislação anticorrupção e todas as regras de compliance que foram implementadas no Brasil, envolvendo inclusive empresas de capital estrangeiro. Então, as empresas de capital estrangeiro sabem o que está acontecendo no Brasil, acompanham, têm interesse, sabem que isso as envolve, sabem que envolve os investimentos delas no Brasil e elas querem que isto se resolva de um jeito ou de outro. Elas não têm pressa, não é uma questão de pressa não, mas aqui a não solução de um escândalo como esse é o pior que poderia ser esperado para o investimento estrangeiro. Quer dizer, eles esperam isso, que haja uma solução o mais rapidamente possível, ou com a permanência do presidente, né, o presidente atual, ou com a saída dele, mas que se defina uma linha, é isto? Exatamente. Eles já sentiram, num mandato presidencial de 4 anos, uma interrupção na metade. E aí veio um novo presidente. Aí se diz, bom, esse novo presidente vai seguir o mandato até o final. Então agora nós vamos verificar um horizonte em que você vai poder ter reformas, ter um governar. Né? E é o que se espera lá fora. E, de repente, vem um novo escândalo. Antes mesmo do escândalo, eles acompanharam todos os pequenos escândalos envolvendo os congressistas, envolvendo o parlamento, de quem depende as reformas. Então, quando eles dizem, vai ter uma reforma da Previdência, mas em que parlamento? Vai ter uma reforma trabalhista, em que parlamento? Como o parlamento tão envolvido na corrupção, pode votar reformas. Essa é uma dúvida que eles têm. Se houver uma indicação clara, seja com quem for, digamos assim, de que as reformas poderão começar a andar mesmo, ou voltar a andar mesmo lentamente, isso acalmaria lá fora, mudaria um pouco a imagem em relação ao Brasil, ou seja, as pessoas lá estão dispostas a esperar, a aguardar, desde que você tenha uma sinalização de que as coisas vão caminhar positivamente? Sem dúvida. O que o capital externo precisa é de uma sinalização de estabilidade. Grandes reformas já não são esperadas. Então, eles não esperam grandes reformas porque eles sabem que num parlamento tão complexo como o nosso, com tantas forças políticas de um lado e de outro, que não levam adiante reformas há muitos anos, ou seja, não é neste mandato, mandatos anteriores, ou seja, a reforma da Previdência, eles já sabem que vem se arrastando há muitos anos, a reforma trabalhista também, a reforma tributária também. Então eles já sabem que as grandes reformas não foram feitas, mas a conta disto é que eles estão cobrando. Então eles querem saber, ok, não vão fazer reforma? Não tem problema, mas a gente já sabe quanto isto custa. Ou se vai fazer reforma, que se imponha uma agenda de reformas. Essa era a maior bandeira do presidente atual.
Só que essa bandeira está, vamos dizer, está bem danificada. Pode ser que ela não sobreviva, dependendo do que vai acontecer nos próximos dias. Mas o que é mais importante para o capital externo é uma definição. Precisa ter uma definição. O que vai acontecer daqui até 2018? Quem vai conduzir o país? Que tipo de condução é essa em que todo dia aparece um político preso, um político envolvido, um empresário preso? Esse cotidiano de prisões no Brasil gera instabilidade para o próprio investidor. Ele não sabe se o que ele está fazendo, com quem ele está negociando, se ele está negociando com alguém que amanhã está preso, qual é o grau de segurança do investidor com relação aos interlocutores. Ele está falando com um político, amanhã o político está preso, amanhã ele está envolvido. Com quem eu falo? Esse é o problema, né? Com quem eu falo no governo, com quem eu falo na classe empresarial, quem assim, aquele interlocutor capaz de dar uma resposta ao investidor e ao investimento. Os grandes investimentos estão parados, né? Uma coisinha aqui e ali. Você acredita que há possibilidade deles voltarem no médio prazo, pelo menos, se houver alguma definição, ou seja, a partir do ano que vem você já ter as empresas aumentando aumentando o que gastam aqui, ou também vai depender do desenvolvimento da economia em si? Olha, os sinais de retomada da economia vinham se mostrando positivos. Nós tivemos um mês de março ruim, né? No abril não tão bom, mas vamos pensar o seguinte, o primeiro trimestre já tinha um sinal de melhora. Isto dá um sinal também para fora de que, ok, é possível investir, mas os grandes investimentos dependem de reformas maiores, de marcos regulatórios melhores. E eles já sabem que essas reformas não acontecem num Congresso com tanta fragilidade como é o nosso. E isto já é uma discussão conhecida, não há uma grande expectativa em relação a este Congresso que está hoje, e eles esperam que talvez em 2018 você tenha uma força política mais coesa. Mas quando eles percebem que os partidos políticos, os grandes caciques da política brasileira, estão todos envolvidos em escândalos de corrupção, este é um péssimo sinal para qualquer cenário de mudança, seja macroeconômica, seja microeconômica. Mas você não vê forças no Brasil, dentro do partido, algumas pessoas, ou fora dos partidos, capazes de tentar aglutinar um grupo que influencie o Congresso? Olha, eu sempre... Influencie positivamente, ou seja, diga para os parlamentares, olha, a sobrevivência de vocês também depende muito do que vocês assinalarem para frente. Olha, mas talvez o aspecto mais positivo desse escândalo que estourou na quarta-feira da semana passada seja esse, ou seja, é hora das forças políticas existentes se unirem e darem uma solução para o problema que está. Eles precisam tornar o país governável, permitir que as instituições funcionem. Mas para isso é preciso gerar um convencimento daqueles que não querem perder a sua posição. Então, se você se encastelar, dizer, olha, mexam com os outros, não mexam comigo, este concerto político não acontecerá. É preciso que haja um pouco de serenidade para dizer, olha, vamos arrumar a casa. Arrumar a casa não significa afastar a justiça, nem afastar a investigação. Você tem que fazer um concerto político e dizer, olha, a justiça vai continuar trabalhando, a justiça vai continuar julgando, mas nós precisamos forças que se unam para que o governo funcione, sabendo que a justiça precisa seguir o caminho dela, sem estardalhaço, sem muita pirotecnia, mas ela precisa trabalhar. E para isso, as pessoas envolvidas precisam ter a
consciência de que elas não são maiores que o país. Esse é o ponto que precisa ser entendido. As forças políticas envolvidas no escândalo têm que se conscientizar que elas precisam recuar para que as forças políticas não envolvidas no escândalo que existem se reúnam e digam, olha, vamos trabalhar para que o país se viabilize. O problema mais grave hoje é o país precisa se viabilizar amanhã, não é daqui a um ano. Ele precisa viabilizar amanhã, ele precisa trabalhar. Quer dizer, o grande papel vai ser exercido pela Justiça, em tudo isso pela Justiça, segundo eu entendi. E mais ainda, pelo Supremo Tribunal Federal. É isto? É isso. O Quer Supremo dizer, Tribunal... a pedra de toque é o Supremo. Sem dúvida. O Supremo Tribunal tem um papel político importante em qualquer país, mas neste caso, no nosso caso, o Supremo assume um papel de Estado. Ele é o guardião do Estado, no final das contas. Ele é o guardião da Constituição, ele é o guardião das leis, mas ele também é o guardião do Estado. E como guardião do Estado, ele tem que julgar a estabilidade do Estado e que o Estado possa funcionar nos próximos ano e meio, para que então a gente possa, seja a decisão que agrade ou desagrade as forças políticas, tem que haver uma decisão. E esta decisão, então, seja, agora até 2018 o país vai funcionar assim. Vocês vão ter em 2018 uma eleição e aí nós saímos de cena. A nossa decisão é para que o país funcione. E esta decisão não é uma decisão fora da Constituição, é decisão constitucional. Nós temos uma Constituição e o Supremo não é capaz de decidir fora da Constituição. É dentro da Constituição e dentro das forças políticas que acreditam que é possível fazer isso desta forma. Mas há sempre uma discricionariedade em certas interpretações. E a gente vê que o Supremo está dividido. Não sei se bem ao meio, mas não é um corpo uno pensando isso. Você acha que diante dessa crise é possível que o Supremo se entenda institucionalmente? Você que conhece o Supremo, os ministros que estão lá. O Supremo tem hoje um equilíbrio de forças progressistas e forças conservadoras. As forças progressistas e conservadoras às vezes varia de um ministro para outro e a maioria se compõe. Os garantistas, vamos dizer, a força garantista, que são aqueles que preservam a Constituição, a legalidade, são muito ouvidos no Supremo. E de modo que, mesmo que os progressistas ou os conservadores queiram puxar a decisão para um lado ou para o outro, no final existe uma maioria que é a maioria que vai prevalecer num debate como vai acontecer na quarta-feira. Que o plenário julgue e que o plenário decida se é para prosseguir ou se é para ser interrompida. Suspender o processo. Um processo de investigação. Mas se for prosseguir, que prossiga dentro de um consenso do plenário que é obtido naquele momento e que vale e que é para ser obedecido. Se este consenso, seja para prosseguir, seja para suspender o inquérito, não há como questionar, não há mais como dizer, mas este foi um erro daquele juiz ou daquele outro juiz. Você não discute a decisão do plenário, ela é uma decisão soberana. E aí é o que a gente pode confiar com o melhor recado tanto para o cidadão quanto para o investidor externo. Agora, e a sociedade, que está extremamente dividida em vários aspectos e não um grupo A contra B nem nada. Como é que ela receberia essas coisas? Ela está preparada para aceitar um que pode parecer um certo acordo? Olha, eu acho... para preservar algumas coisas e tudo. Como é que você vê isso? Porque ainda não se conseguiu uma grande manifestação de lado nenhum.
Eu acho que é até bom, porque de certa forma você vai com esse escândalo, você tira a força da polarização. Eu vi muita gente falar, puxa, eu fui traído porque eu fui para a Paulista e quando eu vi na Paulista, todo mundo que estava na Paulista está envolvido no escândalo atual. Aí o outro que não estava na Paulista apoiava um governo que foi defenestrado. Então, de uma certa forma, tantos que foram para a Paulista quanto que não foram para a Paulista estão decepcionados. É natural que daí venha um certo desalento, uma certa frustração das duas correntes, mas que dessa frustração nasça um sentimento, olha, pelo menos houve um acordo de viabilidade. E o acordo de viabilidade, claro, frustra aquele que queria ver tudo ser resolvido a toque de caixa, ou aquele que quer uma revanche. Mas o que é importante é o seguinte, você não pode desacreditar nas instituições. E se você desacreditar no Supremo e passar a acreditar que o culpado é o empresário, o delator, o culpado é aquele que cria uma crise econômica com a delação e os suspeitos são inocentes, aí você está desacreditando nas instituições e isso é muito delicado, porque aí você está dando espaço para que surjam ou salvadores da pátria, que não existem, ou pior, aventureiros que coloquem o país numa situação tão grave ou mais grave do que a gente já enfrentou na história. Mas muita gente teme isto hoje, que apareça por aí um salvador da pátria, um aventureiro qualquer, com o quadro que está aí. Você vê esse risco muito grande, médio, não existe, na hora H vai haver uma consciência das forças políticas que é preciso barrar o aventureirismo? Olha, eu vejo isso até no ponto de vista internacional, falando um pouco do que a gente viu lá fora. Existem tendências políticas que se colocam como uma via não política. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, viu o que aconteceu na França. Então são vias tidas como não políticas e que são essencialmente políticas. Umas um pouco mais extremadas, mas para negar a política, para dizer, olha, a política que vocês tinham aqui não terão mais. Este é o último dia que vocês vão ter a política que está aí. Outras que dizem, olha, eu não sou da política, eu sou do mercado, mas eu transito pela política. Então você tem um meio termo aqui, uma construção de forças tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O Brasil segue uma tendência parecida. Então você já vê forças que se autodenominam não políticas ou de mercado e que vêm ganhando espaço no cenário político. Mas isso é normal, eu não vejo de forma tão negativa, desde que ela não se coloque como a única alternativa e que outras forças, estas sim, políticas e políticas partidárias, existam, porque de qualquer modo aquele que governar precisa de uma força política no Congresso. Hegemônica, né? E precisa ter uma hegemonia, precisa construir essa hegemonia. E esta hegemonia não pode ser construída como foi construída à custa de cooptação com corrupção. O que é ruim para fora e o que é ruim para o cidadão é que ele está vendo que a força política foi construída em cima de corrupção. E esta força política, ela é absolutamente ilegítima. Se eu sei que o deputado que eu elegi, ou o senador que eu elegi, recebe para votar, eu já sei que ele não me representa. Então, a falta de representação, que o cidadão frustrado está vendo isso, tanto de esquerda quanto de direita ou de centro, não faz diferença. Ele está vendo que a força política que ele depositou confiança na eleição passada é uma força política corrompida. E agora ele sente uma dificuldade de pensar em 2018 qual será a força política dele. Se ele abandonar os partidos, ele não vai ter nada. Então ele tem que privilegiar os partidos. E é nos partidos que encontraremos soluções políticas, não em pessoas. E talvez isso seja o de mais positivo que essa crise está produzindo. Nesse raciocínio,
não seria, por exemplo, mais essencial do que tudo, mais urgente do que tudo, você tentar fazer alguma mudança na legislação partidária eleitoral, a tal reforma que está lá no Congresso? Isso talvez seja mais essencial do que tudo, para pelo menos dar um horizonte de um Congresso um pouco diferente em 2018? Olha, se essa crise produzir uma reforma eleitoral... De qualidade, porque ele pode produzir piora de qualidade, também. Ou seja, com realmente como vinham sendo discutidas as novas tendências eleitorais, com o fim de alguns problemas da nossa legislação eleitoral que davam, vamos dizer, importância a pessoas e não a partidos políticos, e se essa crise conseguir produzir uma reforma eleitoral para 2018, seria o melhor dos mundos, porque aí nós teríamos um Congresso renovado, um Congresso com uma estrutura política melhor. E talvez nesta pressão que nós vivemos, nós conseguimos fazer uma reunião em que você diga, olha, é preciso reformar a lei eleitoral para 2018. E esta lei eleitoral precisa brindar esta relação de forças hegemônicas, mas que você privilegie partidos e não aventureiros. Isto feito, nós teríamos a melhor das reformas. Até em termos de sinalização, para quem quer investir no Brasil, sabe, olha, eu invisto no Brasil, eu sei que existe esta força e esta força. E estas forças se compõem no Congresso. E não qualquer força, ou uma força que é composta de interesses absolutamente mesquinhos, pessoais e de varejo, certo? Que querem resolver a vida deles amanhã, querem comprar uma lei, comprar um apoio, vender uma reforma aqui, uma reforma ali, mas sem nenhuma garantia de nada. Então este é um cenário absolutamente hostil para quem quer acreditar no Brasil. Agora, para que se crie um clima mais positivo, né? Além dessa sinalização, digamos, eleitoral, do andamento, ainda que num horizonte mais de longo prazo, da reforma política, da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, que outra providência, que outra reforma, que outra mudança seria absolutamente necessária para atrair novamente a confiança do Brasil? A reforma tributária, aliás, antes desse estouro, nós iríamos conversar muito sobre isso. Você acha que ela é essencial nessa virada? Olha, eu gostaria muito de estar aqui conversando sobre isso, sobre reforma tributária, mas é um dos temas que não preocupa o investidor externo. Não? Não, o investidor externo quer saber como ele tira dinheiro do país. Ele quer saber, eu coloco dinheiro, ganho e tiro. Empréstimo ou como investimento. Empréstimo eu quero saber se eu recebo ou juros ou o principal. E como investimento eu quero saber se eu tiro lucro. Se eu tiver estas duas certezas, isso são levantamentos feitos por auditorias e consultorias internacionais, é isso que o investidor quer, ele quer estabilidade. Agora, quando ele não sabe quanto custa o Brasil, quanto isto representa e todo o dinheiro que ele coloca escorrega pela vala da corrupção, isto é um problema. Então, a corrupção passou a ser um grande desincentivador de investimento. Com as regras de compliance internacionais, inclusive, o que o investidor quer? Ele não quer um lugar em que não existam regras de combate à corrupção claras e que elas funcionem. Por isso que eles não viram com tantos maus olhos a Lava Jato. Mas eles querem saber, ok, é um problema circunstancial ou é um problema sistêmico? Se é um problema sistêmico, que é o risco que eles estão vendo agora, com as crises se acumulando e nunca para de acontecer um escândalo, eles dizem o seguinte, bom, o problema de corrupção no Brasil é sistêmico. Então, se ele é sistêmico, eu
de capital investidor com ações nas bolsas internacionais, eu tenho que tomar muito cuidado, porque qualquer ação que eu tomar no Brasil pode me gerar um reflexo no mercado que eu trabalho. Então, qual é o meu compliance? É um compliance absolutamente incerto, porque eu não sei quais são as regras. Se eu soubesse, olha, eu tenho regras bem definidas de anticorrupção no Brasil e elas funcionam. Eu tenho segurança de que eu estou investindo num país e que amanhã não vai estourar um escândalo envolvendo a minha empresa e eu tendo que me justificar ou no mercado de capitais onde eu opero, ou se eu for uma empresa de capital fechado, na justiça do meu país, porque eu deveria saber o que estava acontecendo. Esta é uma incerteza que afugenta muito mais do que reforma trabalhista, muito mais do que reforma tributária, muito mais do que reforma previdenciária, porque essas reformas são importantes para o mercado, para os títulos públicos, para que a gente tenha uma visibilidade maior de rentabilidade futura. Sem dúvida que é importante. Sem dúvida é importante que o país não entre em default, mas o país vinha pagando seus compromissos até tomar medidas econômicas desastrosas pelo governo anterior. Estas medidas corrigidas, e aí está o ministro da Fazenda tentando acalmar o mercado corretamente, se a gente corrige as medidas econômicas e dá fundamentos macroeconômicos para o país, o investidor externo se satisfaz com isso, desde que a gente não tenha uma instabilidade política tão grande como a gente está enfrentando atualmente. Tá certo, Zilvete, olha, muito obrigado pela entrevista. E o Na Real na TV volta na próxima semana com uma outra entrevista, sempre ao vivo, às segundas-feiras, às 14h. Até lá.